Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a playlist dos vídeos falando sobre a periodicidade dos elementos. Bom, como vocês podem ver, eu sempre estou colocando um vídeo desses assim de viagem, né? Porque eu gosto bastante, né, me sentir na estrada e ver as paisagens e pensar que essas paisagens todas, né, retratam a atividade dos homens se utilizando, né, das matérias para esse artifício todo, né, de revelar esse meio, né, de promoção no seu utilitarismo, né, dessas matérias. Então, sobre esse utilitarismo, precisou ser escalado vários degraus de entendimento para com as matérias. E aí, nisso, o desacordo das decomposições trouxe uma observação precisa para a componente que esses elementos funcionavam nas matérias, né? Então, funcionavam no sentido de fazer modificações nas matérias, nas estruturas das matérias, para que dessas modificações fosse criado materiais diferentes, né, do que já haviam. Então isso é combinação, né? A combinação, ela rege a nossa conquista e a formulação de nossos interesses, né? Nós estamos sempre devotos às combinações, né? Apreensivos perante a elas e o que elas fazem. Vejam vocês, se não é a natureza uma eterna recombinação, né? E aí, para se manter no equilíbrio dessa constante, né, natureza e combinação, a partir dos desequilíbrios de forças que procuram se equilibrar sobre essa orientação desequilibrada, nós, atentos a esse referencial, cultivamos a arte de fazer recombinações das combinações por interesse de cultura, né? Por aculturação das referências das coisas já criadas, né? Então, tudo que diz ser bom é uma combinação que deu certo. Logo, dessa combinação que deu certo e de ser bom, a única razão de me interessar-se a ela é nas recombinações que elas podem fazer. E aí, se empregando o atendimento para essas recombinações do que ela pode ser, nós decompomos a matéria
e enaltecemos cada grau dessa decomposição. Desse enaltecimento, a destriangularização que me faz coar os vestígios, né, que me referenciam à decomposição, desencaracterizam a partir dos experimentos. E muitas das vezes esses experimentos precisam de olhares químicos, olhares que despreparam reações, sintetizam reações cada vez mais coerentes, né, para diminuir as confusões daquilo que se expressa a decomposição de uma composição, ou até mesmo de uma combinação, né, de um elemento recombinando, né. A natureza, como ela tem vida própria, né, e dessa vida existe a recomposição e a decomposição constante em uma variação de graus muito grande, colocando em referência o Sol, as fontes de energia e os decaimentos dessas fontes perante as estações, a passagem de tempo. É possível, né, a gente crer na esperança de sempre encontrar recombinações das matérias que já foram um dia, uma vez que tudo está em constante relato de passagem. E quando se passa, se diz marcar a passagem a partir do presente, né, do estado presente. Concorrer com essa presença e se enaltecer dela nos faz presentes para utilizar. E dessa utilização, desse circuito de utilização, a gente diz passar num eixo de segurança a partir de uma largada, né, de uma linha de largada. Por quê? Porque é predileto saber que toda largada, né, toda linha de largada, em um momento X, sobre a passagem da largada X, em uma hora X, pensando no projeto de sair da largada para poder chegar em algum ponto, nem que seja no mesmo ponto, o percurso ele diz agredir quimicamente a composição e diz reagir dentro dos compassos que percorrem essa trajetória, a descomposição referente, que é relato de caso. Mesmo que dessa largada o ser volte para o mesmo ponto, toda a trajetória que esse ser faz, ou essa matéria faz, ou esse experimento faz, nos diz algo. E esse dizer corrobora-se academicamente pela subtração do ser que era. Então, existe sempre as diferenciações que geram vários pontos de vista. A sensibilização desses pontos de vista é um decaimento, né, coerente. O que é você fazer um decaimento coerente? É você destacar o maior número possível de modificações seguras, previstas.
porque as modificações não previstas e inseguras, elas podem fazer com que o descobrir demore, ou seja inseguro. E aí a gente meio que abandona o índice de segurança e prevalece o índice de segurança testando várias amostras e os seus decaimentos seguros, né? Aqueles que mostram sobre o maior número de parâmetros, precisões. Por exemplo, a cada hora eu tenho menos isso. Então é seguro que se 10 horas passar eu vou ter menos 10 isso, né? Então esse é um parâmetro seguro para poder certificar algo, né? Porque a segurança, ela é a maior a maior vontade de um movimento, né? A maior vontade de um movimento é a segurança, né? Porque quando existe alguma insegurança, esse movimento ele se diz sobre essa insegurança inseguro. E aí a força para o movimento precisa ser aumentada. Ou defractada. Defractada é fazer movimentos que vão aumentar a segurança harmônica. Isso é fractar. Porque se o movimento ele prediz a harmonia sobre segurança, existe na escala insegurança, a fractal de quem anda, né, ou da onda que vai, ela coopera com os desvios, né, desse percurso. Então a gente sempre está procurando percursos seguros. Logo, os percursos eles são feitos com maiores índices de referências. E todas essas referências cumprem com o sentido da segurança. Vejam vocês no vídeo que está sobreposto à minha imagem. Olha o quanto de placas, o quanto de tinta, asfalto, delimitações a gente tem nesse plano. E dentro dessa estratégia, com todo esse índice de segurança, vários carros conseguem movimento, né? Interessante que a pessoa dentro do veículo dirigindo, ela consente tudo isso e se equilibra a partir de todas essas referências nessa largada que ele faz para poder fazer percussão. E ele se diz confiar a partir da receita que diz sugerir a ele que todas as pessoas dirigindo ao redor dele passaram pelo mesmo que ela passou, ou seja, reações de controle. No caso do motorista, as reações de controle que ele passou foi ir na autoescola, aprender sobre as leis de trânsito, desenvolver atividade motora, antes de dirigir um carro, alguém dirigir para ele, né? E fazer todos esses reconhecimentos. Isso permitiu com que ele fosse adiante nesse experimento de fazer essa experiência na sua vida, né? Colocar esse consentimento em rodas. Isso já acontece há muitos anos, então a gente está super desenvolvido nessas questões. Porém, a esperança é se desenvolver cada vez mais. Então existem olhares atentos principalmente para superfícies como essa, onde passam um número muito grande de vidas
das quais são muito importantes, principalmente vidas que ameaçam outras vidas, né? Então existe um interesse jurídico, né, de estar de olho sobre esses pareceres. Bom, e aí, para poder rescindir, né, toda a insegurança que ainda existe nesse trajeto, nesses seres, ou quem se envolve, ou está se desenvolvendo para poder chegar nessas conquistas, existem muitas filiais, né? Ou seja, muitas laboratórios preparando maior índice de segurança. Existem indústrias automobilísticas cuidando da área do automatismo, de um sistema de detecção de freio, onde aplica-se, pré-antecedendo um acidente, um choque, uma colisão, um freio que impede a colisão, ou um desvio mesmo, né? Um desvio muito rápido, né? Existem empresas que cuidam dos interiores, colocando airbags, né? Ou seja, dispositivos que, se esse choque acontecer, que deseja que seja o mínimo de choque possível, ocorra uma bolsa de ar, se coloca no lugar de, como se fosse um amortecimento desse choque, para poder preservar a maior estabilidade do corpo que se desloca a partir do choque, da colisão. E além disso, existem vários indicadores dentro do veículo que fazem com que a pessoa consinta o foco na atenção dirigida, né? Então a gente tem o painel, a gente tem o volante, a marcha, e todos esses mecanismos estão em lugares estratégicos para poder a pessoa se aperfeiçoar e se familiarizar com o ambiente, né? Para tomar instruções cada vez mais adiantadas, né? Então ter uma ação locomotiva muito familiar. E o que isso diz na periodicidade dos elementos químicos, que é material dos nossos estudos? Uma vez que a gente tem um ser em uma amostra, fazendo experiências com a integração dessa amostra sendo desenvolvida, a gente tem o compromisso do equilíbrio desse ser nesse estado. Então existem mudanças que são desacordoadas pelas reações que esse ser tangencia a partir dessa locomoção, dessa instrumentação dirigente. Logo, aquisições desse ser ao volante são feitas a todo momento, e então reações que nos interessam são propostas nessa atividade. Ou seja, de uma atividade física, a gente tem reação química acontecendo. E aí essas reações químicas são observadas com os valores de adaptação dos seres, que o são e já são há muito tempo. Logo, você consegue
ver o diferencial de pessoas que dirigem de pessoas que não dirigem e consegue revelar ao mundo quais que são os interesses reativos de uma pessoa que dirige para uma pessoa que não dirige. O quão é bom dirigir relacionado a certas coisas, né? Tudo isso é interessante e é periódico, né? É produto de mudança, né? Mudança na decodificação das relações das matérias com as energias, que os faz decair e desse decaimento se integralizar em um outro ambiente harmônico, uma vez que a gente sabe que esses elementos em decomposição sofrem recomposição, não só na atmosfera, mas no solo, e na própria natureza do ser, né? Que o utiliza fazendo desses estratos, substratos para fazer integração em outros recursos materiais, que também provocarão o homem em atividades, né? Isso tudo enaltece a nossa área aqui de desinstalar a unidade de um elemento e fazer uma distributiva a partir de intuições que destituem o olhar ambicioso a uma parte, né, desse recurso, uma vez que no ensino médio nós somos muito focados com as assinaturas de busca de pontuação em provas, né? Então a gente se assina de um ponto do conhecimento para poder despontuar em prova. Um malefício dessa passagem, algo que faz a gente desobstruir a graça, né, desse condensado de informações. Então, abrindo, né, ou seja, colocando as dissoluções para isso, a gente consegue dissolver e crer na representação imaterial e com essa representação imaterial voar para olhar em outros ângulos, outros horizontes, essas reações acontecendo. Um exemplo disso é esse rapaz ou essa moça, não sei, dirigindo esse carro para nos mostrar essa paisagem maravilhosa. Tudo isso faz reação constantes, né, na nossa química, no processamento químico das intimidades, dos efeitos que desencadearem os processos nesse ambiente, né? Os processos bioquímicos, físico-químicos, fisiológicos, né? E isso, até para nós que estamos assistindo, nos dá exemplos de integralização, né? Utilizar a utilização do ambiente como um substrato das nossas relações. Só que não é só utilizar, a gente precisa de ter a consciência de utilização e de preservação do utilizado,
para poder, nas diferenças de subtraídas, conseguir interpretar a reação das nossas ações. Porque se a gente esconde as reações das nossas ações, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ver as causas e os efeitos dos nossos recursos sendo discursados com a natureza. Então, hoje nós vamos falar do grupo. Eu vou parar aqui. Hoje a gente vai falar do grupo 7 da família 7B. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não. A gente vai falar na verdade, do grupo 6 da família 6B. Vamos trocar aqui. Então vamos falar desse grupo aqui, ó. Esses são metais de transição, né? Metais. E como eles são de transição, que possa vir formar cátions com subníveis, né? Pelo bloco. Vamos dar aqui. Como eles são metais de transição, vamos entender. Transição é a passagem de um lugar, de um estado, de coisas, de uma condição a outra. Então é como se esses metais eles estivessem como eu diria, eles fossem metais em decaimento por busca de equilíbrio, no sentido da expressão. O que isso quer dizer? Que é como se a vida dessas matérias fossem o desadequacionamento por meta mesmo, né?
por eles serem o que são. Eles estão sempre redigindo o que são para buscarem ser diferentes, né? Então, ser diferentes no sentido de crerem que eles não estão, né, de consentirem que eles não são estáveis, né? O primeiro é o cromo, que a gente vai falar. Cromo. O símbolo é CRzão. Czão Rzinho, né? Então existe uma reaçãozinha no Czão, né? No C. Decompondo a palavra, a gente coloca aqui, ó, que no C é uma entrada num organismo, né? Então isso revela o entrar num organismo. O R já é a reação dessa entrada. O OMO vai ser o Ozinho, o MOzinho vai ser o andar da dispersão da reação de C no organismo, né? Então C vai romor no organismo, ou seja, ele vai reagir na passagem do organismo, né? Seromor. Vamos ver aqui então. O rumor. Cromo. Cromo é um mineral essencial e atualmente conhecido por auxiliar a diminuição da formação de colesterol e melhora de quadros de diabetes tipo 2 devido à sua ativa participação no metabolismo de carboidratos, aumentando a tolerância à glicose. Ou seja, ele é um material biocompatível, né? Vamos ver aqui, ó. Pronunciado como croma. É um metal encontrado no grupo 6. Metalurgia. Em processos denominados eletrodeposição. Alguns dos seus óxidos e cromatos são usados como corantes, foi descoberto. Beleza. Cromo é um metal de transição duro, viu? Transição, ó. São definidos pelo PAC como elemento cujo átomo possui um subnível Dzinho. Dzinho é indefinido, né? Incompleto ou que possa vir a formar cátions com subnível D incompleto e são representados na tabela pelo bloco D, né? Então eles conseguem formar subníveis incompletos, né? Ou seja, são ótimos complementos, né? Ou eles sempre vão precisar de complementos para estabelecerem os seus níveis de estrutura. Ele é resistente à corrosão. A forma oxidada trivalente é natural no meio ambiente, enquanto que as formas geralmente produzidas por processos industriais, principalmente a fabricação de ligas metálicas.
mais 6 hexavalente, ainda que essas compostos sejam muitos oxidantes. O estado mais estável é o mais 3 trivalente. Vamos ver a aplicação dele. Compostos de cromo são usados na produção de ferrocromo, eletroplatina, produção de pigmentos e curtimento. Os principais usos de crômio são no processamento metalúrgico de ferrocromo e outros produtos metalúrgicos, principalmente aço inoxidável, e de uma maneira bem mais secundária, no processamento de refratários de tijolos de cromo e processos químicos para produzir ácidos de cromo e cromatos. Oxidação de vários materiais orgânicos, oxidação. Na purificação de químicos, na oxidação inorgânica e na produção de pigmentos. Uma grande porcentagem de ácido crômico é usado em revestimentos, como é empregado principalmente em metalurgia. Legal. Bom, agora a gente vai ver o cromo. Como é o cromo? Então, como o cromo é meio tem essa prateado, né? Cromo. E aí você vê que ele é instável por si só, né? Por sua própria expressão, uma vez que ele tem vários tipos de coloração, nenhuma só, e na sua superfície ele não tem aptidão de área lisa, né? O substrato dele sempre revela sobre as oponentes, principalmente a do Sol, que nos revela ele, um estado de asperação, né? Vejam vocês, partículas que não se ligam contundente, né? Existe uma incontundência nessa particularidade, comparando com as outras matérias. Então, isso por si só já diz que é transição, né? E aí, o que a gente faz com isso? A gente descobre sobre as várias formas de utilização desse material, quais que ele fica mais estável, né? É o que estava falando no Wikipedia. E aí se utiliza do cromo, né? Vamos ver distribuição eletrônica. Aqui, ó, configuração eletrônica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S5. Então ele para no 4S1. Vamos aqui. A gente não tem. Aqui essa imagem é legal, né? Então a distribuição eletrônica, ela parte de um referencial que diz reagir à matéria, né? E aí sobre essa reação a gente destaca na previsibilidade referente à sua desorganização frente à energia que se acende nessa matéria, né? Que se emprega nela. E aí a gente encontra os níveis, né, de referência dos átomos, né?
E aí consegue classificar. Tudo isso foi falado, né? Com menos. Tem uma imagem do preenchimento das camadas, né? Ação e reação. Vai e volta. Acho que tudo isso é por espectroscopia, né? Espectroscopia de massa. Espectroscopia de massa é uma técnica analítica que usa a proporção de massa em relação à carga para identificar compostos em uma amostra. Não seria isso. Mais ou menos. A espectroscopia é um método analítico para estudar as interações entre as matérias e a radiação. Então é isso. É isso que me permite desver as sombras das matérias sobre radiação, né? E aí as sombras delas nos faz ver o interior de coisas que a gente não consegue ver. E aí a gente aplicando a matemática nesse interior, a gente consegue desreferenciar os átomos em uma cadência, né? Propor referente, né? E aí a gente consegue desorganizar tudo direitinho. O próximo elemento é o molibdênio, né? Vamos um pouquinho. Molibdênio. Então, o mole, ele tem a primeira pontuação dele é pela referência M, né? Da letra M. M é uma visão enjaulada. Não sei se vocês percebem isso. Ou seja, é uma reflexão. É uma onda que pontua uma regional, né? Então, o símbolo é MO, ou seja, a gente tem a relação afirmativa em organismo, né? Então o M me diz afirmar um vetor no organismo, mol. E aí desse vetor eu distribuo essa afirmação sobre as porcentagens da passagem, né? Da passagem, olha, a passagem de O sobre essa divisão porcentada, né, desse porcento de M. E aí dessa passagem a gente consegue fazer algumas barragens. Aqui, ó, BD. Você vê que o B e o D é isso aqui, ó. Você está fazendo uma divisão em L, e aí o I ele está desporcentando o que? A passagem pelo organismo, ou seja, o produto dessa difração. E aí esse produto ele está sofrendo adequação por divisão, né? Se você pegar e unir esses dois aqui, você vai ter o B e o D. Agora, se você desunir, você vai ver, ó. Então ele está desreunindo as divisões e acentuando a escala sobre uma inflexão, sobre um vetor de reação do M. Então o M, ao contrário, é um W. Só que o W, sem essas barreirazinhas, ele vira um acento circunflexo, né?
decaído. Então a gente tem uma operação matemática que aí, sobre desse desescalonamento de E, sofreu uma reação. Então quer dizer que o molibdênio em E chega a insuflexão, né? Insuflexão é o sofrer da contração, que vai dizer uma onda N, né, que vai reagir em N, né, uma onda que vai desproporcionar o organismo, né, a desintegração em organismo. Vocês conseguem ver isso? Esse percurso matemático? Uma vez que a gente falou que um percurso é uma reação, a gente tem uma reação acontecendo em cada letra sendo alojada nesse percurso que diz, ritmifica e diz em conjunto oral a parte fonética de instituir por sílaba esse varal de engenharia o som molibdênio. Entendem? Vamos ver aqui o que o molibdênio fala. Molibdênio. O molibdênio auxilia um pequeno número de enzimas. Enzimas são reagentes orgânicos, né? São desestruturadores, ou seja, são ácidos configurados no organismo para desinterjeitar as moléculas a partir dos estresses que as enzimas causam, né, nas suas amigas, né? Então o molibdênio auxilia um pequeno número de enzimas, as proteínas que ajudam as reações químicas que ocorrem no corpo. Então olha só, auxilia um pequeno número de enzimas. Auxiliar ir a favor, né? As proteínas que ajudam as reações químicas, né? Então enzimas são proteínas que ajudam as reações químicas. E o que ajuda a gente não falou que é a segurança. Então enzimas, né? Vamos colocar aqui, para entendimento. Enzimas ajudam a segurança, dar força na contração da vontade referente. Então isso é estrutural. Então ajuda a reação química que ocorre no corpo, né? Então a vontade do corpo, a vontade natural do corpo é o equilíbrio e o equilíbrio, né? A mais importante dessas enzimas é o sulfito oxidase. Ele é fitooxidase, sulfito-oxidase, que está envolvida no metabolismo dos aminoácidos, os blocos de construção da proteína que contém enxofre. Pessoas, tem coisas que são muito certas, né? Sulfito, né? O sulfito é uma função que diz aromatizar ambientes, né? Quando a gente tem
metabólitos. A gente tem a desexpressão no ambiente que aromatiza, ele se destaca, né? A aromatização roda bem em ambiente, ou seja, se destaca. É Ayrton Senna, ou seja, vetor grande em Fórmula 1. O que isso quer dizer nessa analogia? Que todo vetor de espontâneo é um grande contraste e se assimila a Deus na integração dos olhares seguros. Logo, como a vontade é movimentar seguro, né? Os olhos procuram a segurança. Então é quase que fosse um eletroímã cognitivo que se carrega da harmonia, rodando. E como que você entende essa harmonia rodando? Pelos produtos das semelhanças, né? A harmonia rodando. Vamos fazer um outro aqui, ó. Isso é matemática, pessoal. Harmonia rodando. Produto das semelhanças expressivas, né? Então, se você tem preto e branco, se tiver vermelho no meio, né? A proporção, o vermelho ele vai se destacar no preto e no branco. Querem ver? Ó, quadrinho preto e branco com vermelho. Olha só como que o vermelho eflui sobre o preto e branco, né? E existe uma desexpressão, né? Por contraste, né? Isso é enigmatização da dispersão das ondas que comprimentam esse plano. E isso descontrola o rígido do plano. O rígido do plano é o branco, o preto surfando no branco, ou o branco surfando no preto. E o que diferencia oxida, né? Informa com mais força, destriangula a expressão, ou seja, desroda na harmonia, ou seja, desincomoda na harmonia. Agora vamos pôr aqui, ó, quadrinho preto e branco. Olha a diferença, né? Aqui é um surfando sobre o outro para poder dizer a expressão. Agora preto e branco com azul. Veem a diferença, né? Não, aqui não estou conseguindo. Não. Um pouquinho com rosa. Agora olha só. Agora é o rosa, né?
Então, dependendo da cor, vai haver esse destrangulamento. Desestrangula, faz um gradiente de pressão depois de desestrangular, que meio que faz fome dessa energia, sabe? Você se vitaliza dizendo ao organismo que tem fonte dessa diferenciação de contraste, ou seja, eu tenho fome de Deus, eu tenho fome do contraste que desexpressiona, oxidando, né? Eu tenho fome da roda da harmonia daquele ambiente, porque eu memorizei aquele ambiente. Então, ó, a memória do ambiente interjeitado por uma roda inarmonizada dá fome, desabala, faz estresse ou questão de ser visto. Então, vejam só aonde a gente chegou no molibdênio, né? E todo ambiente ele se ampara pelas forças harmônicas que o regem, ou seja, os contrastes. Contrastes são forças harmônicas que regem um meio, um ambiente, intercedendo os pontos da escala das adequações estruturais. Logo, quando nesse meio existe uma interseção de ondas, a muda que lança aos olhos essa mudança é prestigiada, ou seja, obriga os olhos sobre a chama diferencial, ou seja, a muda. E aí no conter, na briga por conter esse diferencial, que pode ser de vários graus de onda, ou seja, a gente tem vários tipos de ondas que podem ser ameaçar a gente, né? De ameaça. Ondas até que a gente não consente o brilho. Então, na briga por conter esse diferencial, que pode ser vários graus de ondas de ameaça, nós desabrigamos um obrigado por onda contida em meio, para desabalar em meio, para desabalar o embalo cicatrizacional que ela nos corrompe em contração engrenada. Isso acontece a todo momento em vários graus de corrompição midiática, né? Graus de corrompição midiática são o que? São propagandas e propagares. Por quê? Porque todos os seres estão se propagando e procurando propagandas de si mesmo para se dizerem adequados. Então existem adequações ambientes de gentes, né? As gentes se interfonam molecularmente para
reagirem e se transvestirem no ambiente para transpor razões seguras ou não no comprimento de onda que reagem dela ao meio. Isso são estratégias animais de segurança, uma vez que em toda passagem as pessoas querem a segurança, é a matéria-prima de um movimento, né? Eu já falei, né? A matéria-prima de um movimento é a segurança. Então, creiam vocês ou não, se uma pessoa tem muita segurança, ela vai descarregar essa segurança. Se a pessoa tem pouca segurança, ela vai buscar segurança. Então, segurança é carga de vontade de movimento. Eu lembro uma vez que eu fumei um baseado, né? Maconha. E aí, quando eu fumei, parece que o resultado do meu organismo, a reação resultante do meu organismo fez constringir canais medulares que dispersavam eletrodinâmica e eletroestática nesse equilíbrio de segurança, né? De percepção do meio. Logo, eu fiquei numa situação muito insegura, muito constrito, muito com medo. Ou seja, eu estava com baixa carga de segurança, porque o que me diz segurança do meio é o balanço eletroquímico do meio e as interjeções que o meio poderia me fazer dentro desse momento me deixavam inseguro, porque eu conseguia calcular as interjeições do meio, porém eu não me era seguro me envolver com o meio, porque eu estava dinamicamente inseguro, porque eu estava medularmente vasoconstricto a efeito desse narcótico, né? Desse produto. E isso me gerou um trauma muito grande. Eu estou compartilhando até para destraumatizar esse trauma, porque isso faz recombinação configurada na capacitância neuronal de se comportar em rua, né? De ultrajar a rua e se cumprimentar em rua. E isso faz rompeção, ou seja, corrompe a ganância do ser, a ganância no sentido bom, né? No sentido da atração do ser em sociedade, em circular em sociedade. Então, para não ser pego desprevenido, nós temos que andar com olhares mais atentos às contrações, né? Então, atenção aos contrastes, pois eles dizem intuitivamente o comprimento, intuitivamente nos comprimentos do organismo ao meio que é disperso de ondas. E os metais, principalmente os metais de transição, eles são elementos que fazem confluência nesse meio, pois quando eles estão subdivididos em matérias, as confluências que
que ele faz nessa matéria, refletindo seu comprimento ao Sol, defracta ondas, né? E as ondas, elas têm massa, e massa nos bate ou muda o comprimento de massas que estavam num plano, sendo rígidas sobre uma adequação prevista. Então isso desprevine a previsibilidade, né? Uma vez que a gente, né, vamos desenhar aqui, ó. Uma vez que a gente tem um conjunto de meio e um outro conjunto de meio, e aí nesse conjunto eu tenho essa forma aqui, ó. E aí nesse conjunto eu tenho essa aqui, ó. E aí beleza, né? E aí eu conheço os dois conjuntos, porque eu passo neles direto. O meu caminho de ida, a minha largada é essa, e a minha chegada é essa. Ida e volta, né? Vô e vó, ida e volta, mãe e pai, isso e aquilo. Nessas reações de ida e volta, né? Beleza. Eu meio que eu encontro, né, nenhum dessas idas eu encontro coisas aqui, né? Vamos pôr que é cromo ou molibdênio ou algum metal de transição aqui e algum aqui. Tudo isso intercepta o meu raciocínio pré-estabelecido de conhecimento desses meios. Logo, nessa intercepção, a despolarização, a minha disponibilidade, a minha segurança, né, de atividade motriz, de eletrodinâmica nesse sentido, de largar e voltar, é interceptado. Então há uma alterização, e essa alterização revela em mim uma reação de contração diferencial que é vista no final da balança, né? Ou seja, o desbalancear da percepção desses elementos nesse meio, ou seja, o molibdênio, o cromo, me dizem arcar com a segurança pré-estabelecida uma variação, e essa variação me é informada e me desamola até que eu reconheça a continuidade no experimento da integralização desses recursores, e isso desvetorizam o que eu tinha vetorizado anterior. Então isso é uma atualização, e isso me diz recurso para se preocupar, pois mexe nos vetores da minha atenção, da minha segurança de ida e volta. Ou seja, isso laborifica o meu sentido de rede neuronal. Logo, é um dado que descomprimenta sinapses, desapertando ou apertando no conjunto de sinapses que cuidam desse comprimido aqui, ó, desse comprimento, que é a, vamos pôr, largada, o que eu quis dizer com largada, né? E chegada. As largatas, né, os répteis, eles têm como recurso de proteção, de segurança, a eletroquímica de ter fóton, de dispersão de fótons, para poder prestigiarem a matéria, se igualando, né, com a matéria, para poder fazer a camuflagem. Vamos ver, que é interessante colocar nesse brinde aqui, ó, camuflagem
de répteis largados. Vamos ver. Olha só. Então, largados, camuflagem. E aí ele saiu, ele se expôs ao sol e ele está nesse meio. Para ele se proteger, para nenhum predador o ver, ele faz com o sol uma desaderência que faz ritmo com a harmonia expressa no ambiente. Logo ele descomprimenta as ondas, tentando camuflar com propriedades da interjeição que ele compõe, fazendo o tato na matéria. Então, por destatuar, né, a matéria. Muito interessante, né, galera? Isso é uma tecnologia de processos físico-químicos que essa espécie conseguiu, né? Nós também conseguimos essa tecnologia, porém a gente consegue de outras formas, né? Utilizando o raciocínio e as matérias para poder fazer, por exemplo, pinturas que camuflam o ambiente. Quer ver? A gente tem feito isso também, olha. Isso aqui já é o homem imitando, fazendo essa técnica, utilizando essa técnica. Interessante, né? Olha que interessante. Camuflagem, que é o tipo de mimetismo, escola. Pois é. Vamos ver aqui. Molibdênio. Então a gente pode ver. Olha só a desexpressão do molibdênio. Metal de transição, ou seja, não tem uma área consciente, né? A inconsciência desse material, ou seja, da desexpressão molecular dele, está no padrão de interjeição de suas moléculas, né? Ou seja, não existe uma adesão que tem... não vou falar consciência. É consciência, mas é como se fosse... A coesão das partículas não tem um princípio de rejeição, né? Não é rejeição, de regir, né? Ou seja, o regir dessa matéria, né, do conjunto dessa matéria, não tem uma coerência, né, uma dinâmica coerente. Diz incoerente por ser como que a gente chama, um tempero, né? Um desengrenado. Isso é uma transição. Vamos ver aqui, ó. Transição obstáculo. Então, obstáculo de transição não é isso que eu vejo. Transição. Transição, a gente chama transição disso aqui, ó, escada, degrau, né, pulando, drop de skate. Transição a gente chama, não, mas não é isso. Transição.
se a gente acha. Tá difícil achar. Ó, isso aqui é como se fosse uma transição, ó. Essa escada, né? A escada, dropar a escada é uma transição. É difícil, eu não tô conseguindo. Bom, então continuando aqui, agora a gente vai falar do tungstênio. Tungstênio. Se a gente fizer a decomposição das sonoridades das letras, a gente vai ter um tesão como um desintuizar da oralidade, um T. E o T, ele diz para nós uma soma, né? Uma injeção. Não, uma soma. Com um teto, né? Então, T. Né? E o TU, o U é um preenchimento, né? É um buraco. Tu. Então, soma em um buraco, né? Uma sacola. Tu. E aí, despreenche essa sacola, né? Dispositivo. Né? De U para N é como se você acendesse o padrão. Então, tum, tum, né? Até mesmo essa expressão, tum, você cria um vetor de ponta, tum, tum. Então você cria um tum, você dá uma vetorizada, né? Tum. Aí o GIS, o G, ele diz a carga dessa onda, um tremor, o G. Então ele descarrega o que? Uma coluna. A coluna é a estrutura, né? É a estrutura que transmite, né? Então a gente GIS, aí soma pequenininho, de tesão para tezinho, tem T. E agora o tum, ele vira tem, né? O U, ele se preenche e aí ele diz escala um acento circunflexo por causa do Então, tênio. Agora tênio. O tênio, ele é a reação, né? O tem. Ele diz escala o nível desse vetor aqui na reação. GIS, tênio, tem. E aí o tem, ele diz a circunflexão na onda, que desproporciona ao organismo, ou na parte do organismo, ou na artéria do organismo, a sua localização, tungstênio. E esse é o tungstênio num processo de desidratar o percurso oral, né? Você vê aqui, ó, é tungstênio. Mas por que é tungstênio, né? A gente separa possível tungstênio. E aí a gente começa a ressignificar o GIS, o tênio. E aí vamos pegar aqui o tungstênio. Olha só, tungstênio, metal de transição de número atômico 74, localizado no grupo 6 da tabela periódica. Esse elemento possui coloração cinza metálica, alto ponto de fusão, ou seja, ele é muito resistente, e elevada dureza. É um elemento relativamente estável ao ambiente, sofrendo oxidação no ar apenas quando aquecido.
Vamos ver, olha só a desexpressão do elemento. Ou seja, a gente pode pressentir que a dureza ela desexpressa assim, né? Uma vez que esse elemento é duro e tem alto ponto de fusão, olha a cor dele, né? Isso engrena a harmonia na conciliação de construir elementos a partir da recombinação, que é uma coisa que a gente falou no começo do vídeo, que a gente sempre faz. Então a gente já prediz que a utilização dele é para fazer cobrir resistência em produtos, né, impressos, né, utilização. Tungstênio. No cotidiano, o tungstênio está presente nos tradicionais canetas esferográficas e no filamento de lâmpadas incandescentes, por exemplo, no ambiente industrial. O principal uso desse elemento é na fabricação de ligas metálicas, e como endurecedor de aço e ferro. Faz sentido, endurecedor de aço e ferro. Ou seja, dar ao ferro maior resistência, né? Para ele ser utilizado em ligas metálicas. Então a gente tem os filamentos também que precisam ser resistentes porque eles reagem ao calor e ao ambiente, né? Canetas esferográficas também, né? No material aqui das pontinhas, eles precisam de ser resistentes porque a gente aplica uma tensão muito grande, né? Quando a gente coloca elas no papel, dependendo do quanto é utilizado. Bacana. E aí a gente vai para o último elemento, então. O último elemento que a gente vai ver hoje é o seabórquio. Seabórquio. Que nome estranho. Seabórquio. Será que ele é sintetizado? Vamos ver. O seabórquio é que a gente tem uma colunar S. S também é uma... S desconfia-se a partir de ser uma letra que parametrifica, né? S parametrifica. S rasteja, né? Parametrifica, rasteja. Ele joga a onda em um outro plano, né? A circuitiva da onda, de se expressar a onda, ele coloca num plano, né? Ele tira da parte de vertical, né? Do vetor vertical, e ele meio que ele meio que abaixa, ele coloca no plano. Olha só o que o S faz. Isso é interessante, ó. A gente tem o S assim, ó, e a onda assim, ó. E olha o que ele faz com a onda. Não, né, não é isso não. Ele faz assim, ó. A onda era para ser assim, é ser um N. Só que ela vira né, ela fica num outro plano. É como se a gente enxergasse assim, ó, a onda, sabe? Rebaixasse a onda. E isso é parametrização. Si é parametrização desescalada, né? Da onda. E a onda é a tensão ambiente. Você lembra que eu falei que a segurança ela tá para com a tensão?
que rege os instantes, e os instantes são frames que vão se complementando para poder a gente ter a sensação da integral desses frames, só aderindo aos destaques diferenciais. E os destaques diferenciais são tudo aquilo que corrompe o meio já conhecido, já saboreado. Então a gente tem um parâmetro que desescala a atenção, ou seja, que rediz a atenção. Por quê? Porque diz passagem no organismo um acento agudo, ou seja, uma contração aguda é o que a gente mostrou, é um descontrato num contrato, né? É uma cláusula que não era para estar no contrato, ou seja, é uma contração que não era prevista no ambiente, é uma interjeição, é uma explosão midiática. É como se você estivesse andando no ambiente, né? E de repente algo imprevisto acontece, ou seja, tem alguém distribuindo sorvete de graça. Olha só, tá dando sorvete de graça no ambiente. Hoje em dia, quem que faz isso? Isso é coisa que não acontece. Então isso é um acento agudo no ambiente. E esse acento agudo pode ser o vermelho que é destacado entre o branco e o preto, sabe? Então a gente sempre tem que ver melhor. E aí o Seabor, ele fala isso a partir do Bó, que reage. O Rzinho é uma reação que vai descarregar o G, gestionando, reação gestionandozinho, o descomprimento da porcentagem I, que despontua o organismo, que é o organismo é o sistema fechado, que despontua o sistema fechado, que é o organismo é uma matéria. Quando eu falo O, é uma matéria, né? O expressa uma matéria, porque uma matéria é um átomo, é um conjunto de átomos que diz se adequar como matéria a partir das suas uniões. Então O é uma matéria, um organismo, é algo que está, dependendo da sua posição, é o que está sofrendo regência a partir das letras, né? Então O, ele diz a mudança de um organismo dentro de uma palavra. O símbolo desse elemento é o Szão Gzinho, ou seja, a gente tem um parâmetro na carga, a gente tem uma mudança na onda da carga, né? A mudança de plano da carga. Eu esqueci de falar, mas o tungstênio, o símbolo dele é um Wzão, ou seja, o comprimento de 2V, né? 2V em contato, V ao quadrado, V vezes V ao quadrado. E aí o Seaborg, vamos ver o que é o Seaborg aqui nas nossas Seaborg. Seaborg, cujo símbolo químico é Szão Gzinho, o G, ele é um Azinho ao contrário, né? Então é uma desatençãozinha, né? Vocês conseguem perceber que é a carga, o Gzinho, que é a carguinha, é uma desatençãozinha? Porque se eu pego o A assim, ó, esse Azinho assim, ó, que é um Azinho, é um A, é um A minúsculo.
E se eu faço assim com o A minúsculo, ó, se eu dobro o A minúsculo, não tenho um Gzinho, então é uma carguinha. Então Szão, o parâmetro de uma carguinha, ou se uma carguinha, se a dor, se a bordinha, né? Se a dor, ou seja, o D que diz dor virar um B, né? Se dá um B, se afirmar B é, olha só, B é um Ré. Então, vê como que a sonoridade diz. Se a Ré, se é reagindo uma carguinha, uma tensãozinha, né? Se a Bog, cujo símbolo químico é Szão, é um elemento químico sólido a 25 graus Celsius. Pertence à classe dos metais de transição metálico, preparado por síntese de cor branco prateado. Então ele é síntese, né? Ele foi como que eu prediz, ele é sintético, de cor branco prateada ou acinzentada, que se localiza no grupo 6 e o período 7 da tabela periódica. Esse elemento possui número atômico 106 e massa 206. Bom, eu fiquei curioso com esse aqui, ó. É um elemento radioativo transurânico. O que é transurânico? Elemento químico artificial com número atômico maior que 92. O número atômico do urânio, vindo depois deste na tabela periódica. Todos estes átomos são instáveis devido aos seus grandes núcleos, portanto, são radioativos. Né, o núcleo grande ele é instável porque precisa de muitos nêutrons para poder formar a estabilidade. Ou seja, um núcleo ele fica pesado, né? Um núcleo pesado a gente sabe que é instável, né? Um elemento radioativo transurânico, provavelmente metálico, sólido. Transurânico a gente já viu que é o elemento químico artificial. De aspecto prateado, o elemento foi sintetizado em 1974, etizado uma equipe soviética. Soviética é muita energia, né? Fala de energia. Ética para mim é energia, né? É o desescalado da soma da porcentagem de carga, né, na atenção. Em Dubna e por uma equipe norte-americana em Berkeley. O isótopo mais estável é o 266 Seaborg, com uma meia-vida de 21 segundos. Nossa, meia-vida é muito pequena. Nenhum uso é conhecido fora o âmbito da pesquisa. Ah, beleza. Sólido nas condições normais. Interessante. Vamos ver aqui. Seaborg. Vamos ver se a gente vê ele. Não. Que shopping aqui. Imagens. Olha só, cara. Que doido. Ó, aqui já dá pra ver o quanto ele é pesadão, né? Olha só, 1, 2, 3, 4. Ele tem os 7 níveis. Tá? Tem ele é como ele é radioativo, né? Caraca, a mulher fez até um açaí. Ai. Aqui tem uma imagem do Seaborg. Será que é ele mesmo? Que louco, cara. Parece o Cyborg, né? Um negócio assim. Olha aqui, cara. Que doideira.
a cor dele e a desexpressão dele. Aqui ele já deve estar sem atividade nenhuma, né? Vamos ver aqui, Cyborg. Vamos ver se tem alguma coisa. Cyborg. Não. Cyborg. Olha só. Aí o Cyborg. Será que tem alguma relação? Não, parece que tem, né? Olha. Que doideira, cara. Mas interessante, né? Interessante. Bom, acho que é muito legal, né, a gente fazer esses desenvolvimentos com... Vou voltar aqui, que eu já vou terminar o vídeo. Vou pegar uma outra paisagem aqui. Essa aqui parece... Vamos para Long Beach. Bom, é muito interessante, ó. Tá até combinando minha camisa. Bom, é muito interessante a gente fazer desbravar os vários sentidos que digitam para nós os elementos, porque como eles são a afirmação mais dividida, né, na análise, e eles desorganizam a partir da periodicidade todas as matérias que disservirem para nós, né? Coopera muito com as estabilidades, né, nossa, de reconhecer as matérias por meio de colher esses substratos, né? Porque toda a operação química ela tem a sua esse seu lado de despontuar, principalmente academicamente, as várias interjeições que a matéria produz, né, sobre a decomposição das relações. Nós, como estudantes ou seres que se desenvolvem a partir da intuição das áreas seguras que reagem em nós, consentimos a prevenção das afirmações que as matérias em transformação podem fazer conosco. Um exemplo disso é as matérias no percurso imaterial de fazer transdução de sinal em um ser. Sinais dopaminérgicos, nesse sistema de fazer concorrência em módulo de navegação de internet, né? Nesse percurso. Então, essa navegação, ela coopera com uma outra academia de reações nos seres. E essas reações estão sendo destacadas a partir do conhecimento já anteriorizado nas reações e nas utilizações que faziam a dopa
o dopar do ser em utilidade, né? O próprio diálogo é porque existe nessa transmissão de relação colinérgica o diz-dar para reagir o dar que diz deu. Vou explicar melhor. Então, a minha integração com esse ambiente me diz dar de mim mesmo a minha atenção, e dessa atenção que eu dou me diz, matematicalizando o meu movimento, que prediz segurança, né? Ou quer segurança, pois a segurança é o que diz a capacidade de movimentar. Me reage dessa segurança todas as inseguranças que eu devo fazer o protesto, né? Que eu devo contratuar para aderir, né? Fazer adrenorrítmicos para desses arrítmicos criar um ritmo de circuitiva, né, de conectividade com esses meios de várias fluorescências dopas, né, que dopam a gente no sentido do desestressamento, né, da razão de relaxar sobre os efeitos estressados durante o dia, né, ou seja, dos adjetivos que fizeram integração no meio já conhecido, como a gente mostrou no exemplo lá no slide, né? Que é o trajeto que a gente faz: saída, largada e chegada, né? Conquista. E aí, como a gente somos seres de transição, a todo momento, todo desescalar de um instante, existe uma transição de nós sendo acondicionada pelo instante posterior. A gente não vê isso porque isso acontece de forma elíptica, ou seja, o instante que passa se interliga no instante que começa. Ou seja, não existe parada, né? Tá tudo em continuidade. Então a gente arrasta todos os sentimentos para frente. Mesmo que a gente se dope desse sentimento e se desfluoresça, né? Faça fluorescência dessa interjeição, dessa descarga, né? Principalmente em ambientes dinâmicos, né? Em ruas, onde a gente dificilmente pode estacionar em locais para poder fazer essa fluorescência, né? Porque a revelação dos outros seres sobre as nossas fluorescências estáticas em ambientes de dinâmica fazem a descooperação da segurança para os outros seres, e eles revelam essa descooperação na defractação que eles precisam fazer em seus cursos, né, em seus cursos, ao nos ver. E isso faz um desvanecimento na trama expressiva dessa matéria, ou seja, faz uma reação. Isso acontece e às vezes é muito natural e intuitivo, porém laborizando isso e gerando mais atenção para essas raízes sensitivas, a gente consegue ver e colaborar com essa paciência e essa realidade que nos encobre, né? E assim a gente consegue organizar melhor e tomar decisões melhores sobre os nossos trajetos, sobre as nossas seguranças e sobre os nossos comportamentos em meios.
né? Então é isso, né? E esse foi o vídeo de hoje, falando de mais uma parte da tabela periódica. E aí a gente se vê no próximo vídeo, então. Espero que tenham gostado, aprendido mais, né, sobre esse aguçamento dos elementos. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!